Fala aí, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Global Trade. E hoje a gente vai estar trazendo mais um vídeo aqui para vocês do radar de mercado, pessoal. Então, bora que bora. Vamos dar uma olhadinha hoje aqui nas movimentações que o índicezão, o dólar, o Nasdaq, o euro, o Gold e o Bitcoin aprontaram, hein? Então, vamos lá, olha só, vendo aqui o Nasdaq, né? A gente esperava ele vindo nessa região aqui, tá? Uma região de demanda, onde o preço ficou um tempinho ali, né? Ele ficou um tempinho aqui travado, um bom tempo. Então a gente esperava ele vindo tocar nessa região. Ele não buscou ainda, mas ele pode querer vir buscar lá, inclusive. Então eu vou deixar marcado, por exemplo, essa espécie de bloquinho de ordens aqui, tá vendo? Caso ele queira vir buscar, já tá até limpando umas liquidez aqui de topos. Pessoal, tá até limpando essas liquidez, esses topos aqui. Então, caso ele queira vir fazer aqui um teste nessa região, se quiser fazer até uma distribuição num time frame menor, né? Pegar uma confirmação no time frame menor, fica até melhor. Beleza? Uma região ali bem bacana, que fez uma espécie de um ABC corretivo, tá vendo? Ou se a gente pode esperar ele buscar lá embaixo também. Interessante, né? Ele buscando aqui esse ponto aqui. Vira meio que uma espécie de uma região de bloco de ordens. Beleza? Fica bem interessante mesmo. Ó, legal. Beleza, é só ele buscar ali. Fica bom demais. Belezinha? Bom, vindo aqui para o Gold, pessoal. O Goldzão, então, deu aquela esticada forte para baixo. Acabou buscando essa região aqui, ó. Que a gente tinha marcado lá naquele dia lá. No dia 7, né? A gente tinha marcado essa região aqui. Esse meio que uma espécie de um bloquinho de ordens, né? O preço foi lá, buscou. E acabou fazendo um ABC corretivo também. Sabendo disso, o que, que a gente pode marcar aqui, galera? A gente pode marcar essa região aqui para ele, ó. Uma região que pode entrar oferta novamente. Tá? Então, se ele fizer uma distribuição aqui mais em cima, a microestrutura nessa região, interessante, tá? Uma venda aqui fica legal. Pegando um choque, por exemplo, fica bem bacana, beleza? E que o Gold ele até fez um choquezinho, né? Só não ficou muito legal a região mesmo em si. Mas e bem arriscado também. Não compensa muito não nesse tipo de situação, tá vendo? Nem tem um fundo muito nítido aqui, o mercado fez um esticadona assim, tá vendo? Então não compensa muito ficar muito de olho nesse tipo de situação. A não ser se ele criasse aqui uma acumulação, deixa eu ver até no minuto. Ele fez uma espécie de acumulação, ó, nem fez acumulação, tá vendo? Foi ali e já veio subindo. Se ele fizesse uma estrutura lateral, deixasse liquidez embaixo, capturasse liquidez, aí ficava interessante. Mas vamos ficar de olho nessa região aqui agora, já que o preço demonstrou bastante oferta. É um ponto ali que vira uma POC, inclusive. Aqui a gente tem uma espécie de um breaker, né? Só que o preço com o tempo agarrado ali, então acaba não contando muito. Mas é isso aí, galera. Uma região bem bacana ali, dá pra gente ficar bem de olho. Vindo aqui pro euro, a gente pode ficar mais de olho. Olha só, ele até respeitou a região de início. Até deu uma respeitada ali. Se a gente jogar no time frame menor, a gente teria até um choque, inclusive. Daria uma compra aqui direto, no caso. A gente teve até um choquezinho aqui, tá vendo? Quase que nada nítido. Esse aqui tá até mais bonito. O preço chegou a andar ali um pouco. E ficou meio que um 0 a 0, né? Porque chegou a andar uns 2 para 1, depois caiu de novo. Então assim, no 5, daria para entrar uma compra direto aqui? Daria, tá? É verdade. Também tem essa estrutura que ele fez, essa microestrutura aqui, ó. Tá vendo? Ficou bem interessante. Daria pra bater uma compra direta aqui nessa região? Daria, até daria, né? Totalmente contra a tendência. Pelo menos ele foi lá, limpou a liquidez. Também fez um choque aqui, que a gente tinha analisado esse choque, inclusive. Olha lá, a gente tinha visto ele, pelo menos, vindo buscar esse ponto. Ele não quis vir buscar, mas eu falei só se ele fazer um choquezinho aqui já fica interessante, né? Já fica interessante, seria, poderia ser uma opção aí. Top aqui, tá vendo?
Renovando esse fundo, ó. E esticou firme e forte. Olha lá. Olha que esticada. Derreteu mesmo. Bom, mas enfim. Vamos ficar de olho então agora em pontos ainda na continuação da baixa, né? Já que lá no 4 horas ele quebrou a estruturona aqui. Aquela esticadona. Eu limpar esse fundo de liquidez aqui, que é bem interessante, inclusive. Pode ser que comece a entrar compras aqui agora. A gente tem uma região meio que uma POC aqui. Exatamente nessa estrutura lateral aqui do preço. Ainda mais com a liquidez. Então o preço veio buscar aqui embaixo. E tá fazendo uma espécie de choque ali. É só arriscado ficar comprando contra esse movimento aí. Enfim, vou marcar então essa região aqui. Tá? Uma região, o preço pode dar uma estagnada, vira meio que uma zona de oferta ali em cima, ali embaixo. Como aqui já tá fazendo choque, tá até fazendo um choquezão ali, limpando aquela liquidez bem gigantesca aí no gráfico. Poderia até ser uma opção aqui no reteste aqui do choque, né? Mas enfim. Ele vindo buscar aqui mais em cima fica interessante. Como o choque já está ocorrendo, o preço fazia aí até a hora do vídeo sair, já fez o choque, já se desenvolveu provavelmente. Mas ele pode querer fazer exatamente esse movimento, tá vendo? É um choque bem feito, inclusive, ó. Pra vir buscar a região ali em cima, porque ele tá limpando uma liquidez muito nítida lá. Trázão, tá vendo? Uma liquidez bem expressiva do gráfico. É um fundo muito expressivo, né? Quando é fundo muito expressivo assim, fica muito interessante. Mas ó, o preço com o tempo aqui travado, então aqui a gente tem uma POC também. Mas enfim, não vou mapear esse choque então, porque até o vídeo sair já o preço já andou até lá e tudo mais. Então eu vou ficar mais de olho, vamos ficar mais de olho nessa região aqui, beleza? Esse ponto aqui. Bora então pro Bitcoin. Vindo aqui no Bit, o Bit tá limpando aquelas liquidez de fundo, deu uma violinada nessa estrutura e tudo mais. Limpou esses fundos aqui de liquidez que a gente tinha. Se desenvolveu lá, vou até tirar isso aqui já. Na verdade eu vou ocultar ele, pra não ficar atrapalhando. E a gente tava de olho nessa região aqui pra ele. Olha lá. No caso ele quase buscou. Quase buscou, chegou próximo ali e já caiu, já veio caindo. Então, até ficou interessante, ele fez um choquezinho. Não precisa de chegar, encostar ali ou testar os 50% direto. Mas olha só, ele ficou um tempo meio travado aqui, veio esticando reto e acabou testando a região, ó. Virou um ponto bem bacana, inclusive. Uma esticada boa. Uma esticada legalzinha ali. Beleza? Depois ele até subiu, caiu de novo e tudo mais. Bom, agora, né? O que a gente tem de novo, então? A gente tem esse ponto aqui, dá pra gente ficar de olho. Essa nova região. Eu não dispenso essa região aqui de cima ainda. Ele pode querer vir buscar aqui ainda. Agora que tem um topo de liquidez ali próximo, e como não foi mitigado, era duas opções aqui. Ou ele vem e testa essa região, ou a de cima, porque agora tem um topo de liquidez ali. Tem uma liquidez muito boa, então só dele chegar aqui dá pra pegar uma venda aqui direto, assim, na cara. Fica interessante até. O ideal seria uma confirmação, tudo mais, um time frame menor. Mas tá bem bonito, ó. Deixou um topo lá. Fica interessante, tá? Bem legal. Vou deixar marcado assim mesmo. Ou essa opção aqui. Beleza. Esse aqui também não dispensa, não dá pra dispensar. Se fizer uma estrutura lateral antes, fica bem bacana. Indo aqui pro dólar, galera. Só pegar aqui o gráfico certo aí. Bom, o dólar chegou agora lá na região que a gente tinha marcado ele. O dólar chegou exatamente agora, ó. Agora ali, testou ela, fez um choque já, uma espécie de um choque aqui. Mas não confirmou nada. Na verdade nem fez choque, né? Só quebrou os fundos, os fundinhos ali.
Então ele veio testar agora essa região. Vai tentar cair aí. Tentar buscar uma queda. E, no caso, hoje ele deu a compra que a gente estava de olho também aí no radar. Nesse ponto aí, mais embaixo, tá vendo? Deixa mapeado isso, ó. Já desde o dia 7. Deixa mapeado uma compra nessa região. Ele veio hoje lá, testou ela, fez um choque, ficou legal. Limpou as liquidez ali. E puf, deu essa subida aí. Pena que na live ele acabou me tirando aqui com 5 pontinhos, né? Que eu fui subir meu stop take aqui, ele violinou e subiu e foi reto. Mas ficou interessante, ó. Até nos 5 minutos o choque ali. Mas com 8 pontos de stop ficou bacana. Mas olha só, aqui no time foi menor, ó. E o stop aqui, o alvo lá em cima. Dá pra levar aqui nesse topo, um topo ali de cima. Ele subiu muito bem. Subiu muito bem mesmo. Beleza? Então o que que dá pra gente ficar de olho agora? Como ele vai respeitar essa região. Quer dizer, se ele respeitar essa região, eu ainda continuo de olho nesses pontos aqui mais de baixo. Por exemplo, aqui. Um ponto interessante para ele. Ou dá pra gente esperar, talvez ele vinha aqui. Eu já acho meio arriscado. Já acho arriscado ele vir testar aqui. Já acho um cenário um pouco a mais de risco. Mas se ele quiser tentar vir buscar, pode ser uma opção aí. Vamos ver. Vou ficar de olho nesses dois pontos aí por enquanto. De vendas ainda não vejo muita coisa para ele não. A não ser mais aqui acima, tá vendo? Mas chegando mais próximo lá a gente vê melhor. Beleza? E o dólar, galera? Seguinte. O dólar quase que buscou a região lá em cima. A gente ficou de olho o dia inteiro em vendas nesse, quer dizer, o dólar não, o índice, né? A gente ficou de olho o dia inteiro em vendas nesse índice, cara. Dia inteiro, até mais de tarde. Então, ele até tentou fazer um choque aqui, não fez muito bem, veio caindo, mas testou lá, chegou próximo, vai. Chegou bem próximo ali, não chegou a testar totalmente. Um pouquinho próximo por causa do gap e tudo mais, e deu essa pancada aí. Assim, ele só não configurou um choque nem nada do tipo. Ele só subiu, chegou aqui, voltou, caiu de novo. Choque, no caso, seria isso aqui, ó. Foi dessa puxada quando ele subiu de novo, que daí sim o choque ficou ficaria minimamente interessante, mano. Vou deixar desmarcado, né? Se tivesse feito um choque bem feito, tudo mais, ficava melhor. Agora ele veio buscar o ponto ali também de compra, que inclusive a Alex pegou uma compra aqui nessa subida aqui. Era uma região que ele poderia sentir um pouco de demanda. Então, assim, se ele quiser dar continuidade depois dessa estrutura, seria legal se ele rompesse aqui primeiro. Os fundos aí. Aqui vira um ponto legal, entendeu? É bom se ele rompesse aqui primeiro. Tá, mas se ele vir testar aqui pra cair, não dispenso. Por quê? Porque a tendência dele tá de baixa, né, galera? Ó, tá vendo? Então fica uma região legal ali. É uma zona aqui interessante. Ainda mais porque tem um topo de liquidez para trás também. Vamos dar uma qualidade ainda mais para a estrutura que ele tá tentando fazer. Beleza? Dá uma qualidade ainda mais para ela. Então eu vou ficar mais de olho nisso aí. Ele limpando a liquidez ali em cima e vindo cair novamente. Pontos de compra não dá, né, galera? Tá tendência de baixo total, é muito mais fácil seguir o que o preço está fazendo do que ficar comprando contra ele. Então é isso, né, meus amigos? Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Tamo junto. Não se esqueçam de deixar o like. E bora que bora, hein? Valeu, um abraço, hein? Tamo junto.